Você já sentiu um vazio que não explica? Um peso no peito, como se algo maior, algo proibido, estivesse escondido nas sombras da sua fé? A Bíblia, esse livro que atravessou milênios, guarda segredos que nem os mais devotos ousam tocar. Hoje, vou te levar por um caminho perigoso. Vou revelar 5 mistérios sagrados que a Igreja, os sábios e talvez até os anjos preferem manter em silêncio. Fique até o final, porque o último mistério pode mudar tudo o que você acredita. Imagine uma noite no deserto de Qumran, onde o vento carrega sussurros mais antigos que a própria humanidade. Em 1947, beduínos tropeçaram em algo que não deveriam ter encontrado. Entre rochas e escuridão, descobriram os manuscritos do Mar Morto, pergaminhos que guardavam segredos esquecidos. Mas um deles se destacou. Fragmentos de um livro proibido, banido da Bíblia por razões que até hoje permanecem envoltas em mistério. O livro de Enoque. Enoque, o homem que, segundo Gênesis 5:24, andou com Deus e não mais foi visto porque Deus o tomou. Ele não morreu. Ele foi levado. Mas antes de desaparecer, Enoque escreveu. Ele descreveu anjos caídos que desafiaram o céu, gigantes que caminhavam pela terra e segredos cósmicos que fazem a pele arrepiar. Suas palavras falam de um lugar além das estrelas, onde o trono de Deus brilha com uma luz que queima os olhos. Ele viu o que nenhum humano deveria ver, o coração da criação e o abismo que a ameaça. Por que esse livro foi escondido? Porque os líderes da igreja decidiram que essas palavras eram perigosas demais. Alguns dizem que o livro de Enoque revelava segredos sobre os Néfilim, os filhos de anjos com mulheres humanas, mencionados em Gênesis 6. Outros acreditam que ele descrevia encontros com seres celestiais que não se encaixam na história que nos contaram. Há uma frase no livro que ecoa em mim como um aviso. E os anjos me mostraram o que está além, onde o tempo não existe e onde os segredos da criação são guardados em silêncio. Enquanto falo, sinto um frio na espinha. E se Enoque viu algo que não era para nós? E se ele escreveu verdades que ainda hoje nos assustam? Mas isso é só o começo. Você já ouviu o nome de Deus? Não o nome que usamos nas orações, mas o verdadeiro, o tetragrama sagrado, IKWH. 4 letras que, para os antigos rabinos, carregavam tanto poder que pronunciá-las era um pecado mortal. Mas e se eu te dissesse que essas letras escondem um segredo maior, um código que conecta a Bíblia ao próprio tecido do universo? Em 1997, um matemático chamado Eliyahu Rips fez uma descoberta que abalou o mundo. Ele chamou de Código da Bíblia. Usando computadores, ele encontrou padrões escondidos no texto hebraico do Antigo Testamento. Palavras, nomes, datas, eventos históricos, tudo codificado nas entrelinhas da Torá, como se alguém tivesse escrito o futuro há milhares de anos. Ele encontrou, por exemplo, o nome de um líder mundial assassinado, codificado em Gênesis séculos antes de seu nascimento. Mas o que me faz perder o sono é isso. O nome de Deus, IKWH, aparece repetidamente nesses códigos como uma assinatura que atravessa o tempo. É como se a Bíblia não fosse apenas um livro de fé, mas um mapa do destino da humanidade, escrito por uma mente que vê além do nosso entendimento. Um rabino medieval, Maimônides, escreveu algo que não sai da minha cabeça. O nome de Deus é a chave para o universo. Por que esses padrões existem? Quem os colocou lá? E por que só agora, com máquinas modernas, começamos a enxergá-los? Cada letra da Torá parece gritar uma verdade que ainda não compreendemos. Você já imaginou tocar algo tão sagrado que poderia consumir você? A Arca da Aliança, descrita em Êxodo 25, não era apenas um baú de ouro. Era a morada da presença de Deus na terra, um objeto tão poderoso que apenas os sacerdotes levitas podiam se aproximar, e mesmo assim com medo. Mas onde ela está agora?
Por que ninguém fala sobre as histórias que dizem que ela nunca foi perdida? Em 1981, um arqueólogo chamado Ron Wyatt fez uma afirmação que chocou o mundo. Ele disse que encontrou a arca sob o Monte do Calvário, em Jerusalém, escondida em uma câmara secreta. Ele descreveu anjos guardando o local. E algo ainda mais impressionante: o sangue de Cristo, derramado na cruz, teria pingado através de uma fenda na rocha, caindo diretamente sobre a arca, cumprindo uma profecia antiga. Eu sei, parece impossível, mas e se for verdade? E se a arca ainda estiver lá, pulsando com um poder que não podemos compreender? E se ela foi escondida porque sua revelação mudaria tudo o que sabemos sobre fé, história e o destino da humanidade? Enquanto falo, sinto o peso dessa possibilidade. A arca não é apenas um objeto, é um portal para algo maior, algo que talvez não estejamos prontos para enfrentar. Gênesis 6:4 diz: havia gigantes na terra naqueles dias, Néfilim, filhos de anjos rebeldes e mulheres humanas. Criaturas tão grandes, tão poderosas, que suas lendas ecoam em todas as culturas, dos sumérios aos gregos. Mas e se os Néfilim não forem apenas mitos? E se os ossos encontrados em escavações pelo mundo, ossos de seres com mais de 3 metros de altura, forem a prova de que a Bíblia estava certa? Em 1911, mineiros em Lovelock, Nevada, encontraram esqueletos de homens com quase 3 metros, com cabelos vermelhos e dentes duplos. Os museus guardaram essas descobertas em segredo. Por quê? Porque os Nefilim levantam perguntas que ninguém quer responder. Quem eram seus pais? Porque a Bíblia diz que eles foram destruídos no dilúvio, mas evidências sugerem que alguns sobreviveram. Enquanto narro isso, sinto um arrepio. E se os descendentes deles ainda estiverem entre nós? E se a história da humanidade for apenas uma fração da verdade? Cada osso desenterrado é como um grito do passado, pedindo para ser ouvido. Apocalipse 13 fala de uma marca, um sinal que todos terão que carregar para comprar ou vender. Por séculos, pensamos que era uma metáfora, uma história para assustar os fiéis. Mas e se o fim dos tempos já estiver aqui, escondido à vista de todos? Em 2020, um pastor sueco chamado Carl Sanders fez uma revelação que me deixou sem ar. Nos anos 70, ele trabalhou em um projeto secreto para desenvolver um microchip do tamanho de um grão de arroz, capaz de armazenar dados pessoais e financeiros. Ele disse que o projeto foi interrompido, mas a tecnologia continuou. Hoje, chips como esse estão sendo implantados em pessoas ao redor do mundo. E se isso for a marca da besta que João viu em suas visões? Enquanto falo, sinto o peso dessas palavras. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Apocalipse 13:16. E se o Apocalipse não for um evento futuro, mas um processo que já começou? E se as profecias da Bíblia estiverem se cumprindo agora, diante dos nossos olhos, e estivermos cegos para enxergar? Cada nova tecnologia, cada passo rumo a um mundo controlado, parece ecoar as palavras de João. Esses 5 mistérios, o livro de Enoque, o código de Deus, a arca da aliança, os gigantes e a marca da besta, não são apenas histórias. São fios de uma tapeçaria maior, uma verdade que a Bíblia guarda como um segredo sussurrado apenas para aqueles que ousam ouvir. Enquanto termino, sinto um vazio no peito, como se tivesse tocado algo que não deveria. E se a história que nos contaram sobre a fé, sobre o mundo, for apenas a superfície de um oceano muito mais profundo e muito mais perigoso? Você acredita que esses mistérios são reais? Já sentiu um vazio que não explica, como se a verdade estivesse batendo à sua porta? Se esse vídeo te tocou, é porque ele precisava chegar até você. Comente abaixo. Qual desses mistérios mexeu mais com você?
E se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de ouvir mais verdades que ninguém ousa revelar.